Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como vão vocês? Bom estarmos aqui novamente. Podemos louvar o Senhor. Estamos alegres porque nós temos recebido amigos e hoje temos alguns visitantes. Isso é uma grande alegria para nós estarmos aqui. Também estamos alegres porque hoje foi um bom grupo da cidade, né? E nós estamos aqui também muito bem representados, lá também tendo culto. A nossa igreja tem trabalhado, isso é uma alegria para nós. Quero comunicar que amanhã às 19 horas nós temos reunião de liderança aqui na igreja com o grupo de presbíteros e os homens, onde nós vamos demarcar alguns pontos, algumas questões precisam ser pontuadas, divididas, e assim será uma bênção. Também vamos tratar a respeito do nosso aniversário, nossa série de conferência. Os irmãos estejam orando já pelo pastor Davi Marcos, pastor Jonathan Duarte. Eles vão estar trazendo a palavra do Senhor. Será uma grande bênção. No final de abril, já marque aí, dia 27, 28 e 29, quinta, sexta e sábado. Também no final de semana posterior, primeiro final de semana de abril, primeiro final de semana de maio, nós teremos a nossa cavalgada evangelística. Também já está tudo sendo organizado, e amanhã vamos tratar de alguns desses assuntos que são importantes. Então eu quero aí desafiar os homens a estar aqui conosco, junto com o presbitério, para nós fazermos uma reunião. Amados, vamos abrir a palavra de Deus, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 11 ao 21. Gálatas, capítulo 2, versículo 11 ao 21, dando sequência às nossas exposições. Vamos ler a preciosa palavra do Senhor, que diz assim: E chegando Pedro a Antioquia, resisti-lhe na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com gentios, mas depois que chegaram, foi se retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam corretamente conforme a vontade ou a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós que somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, é Cristo ministro de pecado? De maneira nenhuma. Se torno a edificar aquilo que destruí, construo-me a mim mesmo transgressor. Pois eu, pela lei, estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais, mas Cristo vive em mim.
A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça de Deus provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Podeis assentar, amados irmãos. Vamos orar nesse momento. Deus, nós bendizemos o seu nome e somos gratos, ó Deus, por estarmos aqui. Por causa da sua palavra é que estamos aqui, por causa do Senhor é que estamos aqui, para o teu louvor é que estamos aqui e para sermos edificados, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor venha agora trazer a sua palavra para o coração do seu povo e que os nossos ouvidos estejam atentos, os nossos corações estejam abertos e que nós possamos agora aprender das profundidades do Senhor e da simplicidade do Santo Evangelho, Senhor. Pai, em nome de Jesus, dá-nos da sua palavra livremente nessa noite. Perdoe os nossos pecados e haja, Senhor, por intermédio do seu Espírito em nossos corações. Pai bendito, nós lhe rogamos, ó Deus, porque nós sabemos que não há méritos em nós, não há nada que nós possamos fazer para que nós possamos atrair a sua presença ou nos salvar desse mundo mau, mas somente pela fé, somente por sua ação, somente por graça é que podemos nos achegar a Ti, Senhor. Ó Pai, então, Deus, nós nos achegamos, ó Pai, confiadamente para lhe suplicar diante do trono da sua graça. Venha em favor do seu povo com a sua palavra nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Ó Pai, opere no meio da sua igreja para a salvação dos perdidos e edificação dos salvos, ó Deus. Pai, opere na sua igreja para que a sua igreja caia na graça do povo e venha pregar o santo evangelho, testemunhar de Cristo, Senhor. Ó Deus, atrai os corações dos moradores desse bairro, dos nossos amigos, vizinhos, aqueles nos quais nós nos cruzamos todos os dias, falamos do evangelho, convidamos para vir à tua casa, que o Senhor venha atrair esses corações, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, que a nossa igreja possa ser uma agência onde o Senhor atrai o pecador, dá a sua palavra ao pecador, leva o pecador ao arrependimento, e o Senhor vem, através da pregação do Evangelho, salvar, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos acolher muitos, que nós possamos ser receptivos, amorosos, calorosos na comunhão, fervorosos na adoração, ó Pai, e que nós possamos ser retos no nosso testemunho, Senhor. Deus, trabalhe em nós para forjar o nosso caráter como igreja do Senhor, para que possamos dar muitos frutos para a sua glória, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos, pedindo ao Senhor, fala conosco, por graça e misericórdia. Amém, Senhor. Amados, nós temos caminhado nessa jornada maravilhosa da carta aos Gálatas. Nós já percorremos talvez a primeira milha, onde o apóstolo Paulo apresenta as suas notas introdutórias e as suas credenciais apostólicas e as credenciais do Evangelho. Já vimos que essa carta foi a primeira carta, historicamente, ou na cronologia, escrita pelo apóstolo Paulo. E também nós já pontuamos que o apóstolo Paulo, nessa carta, ele tem um trato singular, único, na forma de abordar as questões que chegam até ele e na forma de comunicar uma exortação inicial. Nós observamos que o apóstolo Paulo, ao fazer uma defesa do apostolado, ele usa do evangelho, ele abre mão de qualquer tipo de nome, de cargo ou de histórico que ele tinha, para usar das credenciais do evangelho
para defender o seu apostolado. Fazendo isso, o apóstolo Paulo também discorre num contexto imediato do capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10, sobre a sua ida a Jerusalém, quando ele vai a Jerusalém para defender o evangelho da graça pregado por ele. E em um concílio, eles vão então definir, Paulo junto com os apóstolos, sobre o apóstolo Paulo ir aos gentios, ou os que nós podemos chamar da incircuncisão, e Pedro e os demais apóstolos são considerados e designados apóstolos da circuncisão. Diante disso, o apóstolo Paulo, ele apresenta-se irredutível na pregação do evangelho da graça, ele é firme no evangelho, ele apresenta a sua defesa em contraponto aos judaizantes que queriam forçar as práticas judaicas também para os gentios. E dizer que antes da pessoa se converter ao evangelho, os gentios precisavam se converter ao judaísmo, que o judaísmo era a entrada para o evangelho. Diante disso, o apóstolo Paulo fomenta, naquela sua defesa, que a salvação dos gentios é exclusivamente por Cristo, e os gentios não são escravos da circuncisão. Naquela ocasião, Paulo levou propriamente uma matéria humana para provar que a salvação era indiferente à circuncisão, ou não dependia da circuncisão, quando ele diz: Tito foi salvo pela graça, está aqui comigo, não foi circuncidado, e eu tenho absoluta convicção da salvação de Tito, não pela circuncisão dele, mas pelo evangelho da graça. Agora nós estamos diante de um fato que o apóstolo Paulo meio que faz um salto do versículo 10 para o versículo 11, onde ele narra outra ocasião posterior ao capítulo 15 de Atos. Capítulo 15, 35 de Atos nos narra o seguinte, você com a sua Bíblia aberta pode conferir comigo. 15, versículo 35. Mas Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Agora, joga os seus olhos rapidamente para o capítulo 2, versículo 11 de Gálatas. E chegando Pedro a Antioquia, nós vamos observar que a narrativa, ela se completa na inerrância bíblica, isso é maravilhoso. Em Atos 15, 35, Paulo e Barnabé estão em Antioquia pregando junto com os outros. E de repente, nós olhamos para Gálatas 2,11 e Paulo está dizendo, chegando Pedro em Antioquia. Quero dizer isso para que nós possamos não desconectar a história da narrativa daquilo que está acontecendo do versículo 10 para o versículo 11, mas conectar um acontecimento com outro, pois o que Paulo traz aos Gálatas, do capítulo 2, versículo 1 ao 10, é aquilo que aconteceu lá em Jerusalém. No capítulo 11 ele diz aquilo que está acontecendo em Antioquia, e lá em Atos 15 conecta tudo isso, amados irmãos. O que nós observamos aqui de imediato é um grande contraste, Se Paulo, ao subir a Jerusalém, ele é firme em manter a sua postura e aquilo que ele pregava, quando Paulo resiste à descida de Pedro em Antioquia, ele apresenta um Pedro que, ao chegar em Antioquia, se comporta de modo diferente daquilo que era lá em Jerusalém. Nós temos uma divisão dessa perícope, capítulo 2, versículo 11 ao versículo 21, que é o seguinte: versículo 11 e 12, primeiro ponto da mensagem; versículo 13, segundo ponto da mensagem; versículo 14, terceiro ponto da mensagem; versículo 15 ao 19, quarto ponto da mensagem; e versículo 20 e 21, quinto ponto da mensagem. Eu quero caminhar com os irmãos, então, para nós olharmos isso. Tendo esse contraste, o apóstolo Paulo, ele tem uma abordagem. Quando Pedro chega em Antioquia, e tem ali, nós podemos imaginar isso, um banquete servido com muitas carnes, por exemplo, que só os gentios comiam, os judeus abominavam. Tinha ali irmãos que sentavam juntos e comiam. Você imagina aquela carne de porco na lata, né? Aquela carne de porco bacana. E Paulo ali junto com os gentios, quando recebe os apóstolos, eles
logo vão lá e abrem aquela lata de carne de porco boa, aquela gordura que só pega, dá uma jogadinha, né, na frigideira rapidinho, está pronto para comer, né? Carne na conserva. E aí quando Pedro chega, Pedro fala: opa, maravilha, vou partir para dentro. E Pedro senta com os gentios, com os incircuncisos, eles começam a compartilhar e está tudo certo, não tem problema nenhum aqui. O problema acontece que de repente chegam alguns irmãos, junto com o apóstolo Tiago, e talvez vieram um pouco para trás, na segunda viagem, e eles, ao chegar, Pedro se destaca. Pedro, ele vai para um canto, ele se isola, né? Não, isso aí, né? Deixa isso para lá, vamos ficar aqui, um grupo aqui, outro lá. Há uma divisão. Pedro, ele se porta de modo diferente em um lugar, em um ambiente, com um determinado tipo de pessoa e com outro modo de agir junto com outros irmãos. O apóstolo Paulo, então, nesse primeiro ponto, do versículo 11 e versículo 12, ele narra essa atitude dualista, né, de Pedro, ou essa atitude dupla, essa dupla personalidade, duplo comportamento. E nós precisamos tirar alguns aprendizados nesse primeiro ponto, amados irmãos. Pedro, ele apresentou um contraste à postura do apóstolo Paulo. No último sermão nós vimos que nós precisamos ser irredutíveis no Santo Evangelho. Nós precisamos firmar os nossos passos no Santo Evangelho e não negociá-lo, não ceder, não balebar, ponderar sobre as verdades do Evangelho. E quando Pedro se apresenta aqui, Pedro apresenta um contraste. Olha, eu posso ser uma coisa em um lugar, fazer uma coisa de um jeito, e quando eu estou em outro lugar, eu faço de outro jeito. O apóstolo Paulo, ele combate de forma muito firme, e a versão que eu trago, a versão contemporânea, apresenta uma linguagem muito dura do apóstolo Paulo. Paulo diz o seguinte: chegando Pedro a Antioquia, resisti-lhe na cara. Eu resisti na cara. Na sua versão talvez tenha uma palavra mais tranquila de se ler, mas no texto original há aqui um embate e a ideia é uma exortação pública firme. Pedro chega, se comporta de um jeito, depois de outro, e Paulo, no versículo 12, diz por quê? Porque ele era uma coisa quando estava com uns, e chegando da parte de Tiago, ele se afastou. Ele se retirou, temendo o que os outros podiam falar dele. Primeiro aprendizado, irmãos. Nós precisamos aprender aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. E Ele nos ensina em Mateus capítulo 5, versículo 37. Que o sim deve ser sim, e o não deve ser não. A postura não é variável. Você não tem que ficar mudando igual lagartixa, crente lagartixa, né? Aquele crente aquela lagartixa que de acordo com a parede, que até tinha uma espécie assim, né? De acordo com a parede ela camufla. Nós temos muitos crentes camuflados nos dias de hoje, irmãos. Se ele está no ambiente, ele se camufla de acordo com aquele ambiente. Mas aí você pode dizer: ô pastor, mas Paulo disse o seguinte: fiz-me de gentio para ganhar dos gentios. Fiz-me de judeu para ganhar os judeus. Não tem que ser variado. O contexto aqui, amados irmãos, é o seguinte: Pedro era uma coisa em um lugar e outra coisa em outro lugar. Ele tinha uma postura dizendo: Paulo, você prega então o evangelho da graça para os incircuncisos, porque nós aqui, apóstolos de Jerusalém, vamos pregar o evangelho aos circuncisos, e nós vamos continuar com as posturas do judaísmo. E ele disfarça quando alguém chega e vê ele ali sentado junto com os gentios. Nós não podemos nos adaptar, nós não podemos variar. Crente tem que ser crente em qualquer lugar, em qualquer circunstância, diante de qualquer questão, onde quer que ele esteja, ele tem que ser crente, irmãos. Você não é crente só no domingo na igreja, você não é crente só quando você está lá na sua casa, lendo a Bíblia, você não é crente só nos ambientes eclesiásticos, nas reuniões de igreja. No trabalho você continua sendo crente, na escola você continua sendo crente, na vizinhança você continua sendo crente. Eu me lembro, no meu primeiro ano nos Correios,
eu tive um desafio danado ali logo no primeiro ano. Nós trabalhávamos dentro do padrão de carga horária de 8 horas, e quando precisávamos fazer determinado serviço a mais, diante de serviços, mais elevados, tinha as cargas horárias extras, e também os sábados. E aí, se você chegasse da rua, não tivesse liberação de serviço aos sábados, você não poderia lançar resto. Você não poderia dizer ao sistema que você tinha voltado com coisa e não tinha conseguido entregar. E eu cheguei, fui no sistema, contei minhas cartas, lancei. Resto tanto. Na mesma hora, apareceu sistema integrado. E o gestor da unidade veio em cima de mim. Eu novo, de Correios. Ele falou: rapaz, amanhã não tem convocação, só convite, não temos hora extra, a unidade não pode apresentar resto, porque senão vamos ter que trabalhar amanhã. Você lançou resto no sistema, e um resto muito elevado. Eu falei: olha, o resto que eu lancei é o resto que está aqui. Eu não lancei nada de mentira. E eu, como cristão, não posso mentir nessa questão. Só transmitir a verdade. E ele foi e me disse algo que eu falei assim: eu não estou acreditando que eu estou ouvindo isso. Ele falou assim: olha, você é cristão e eu também sou. Mas lá fora é uma coisa e aqui dentro é outra. É diferente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Fato é que essa minha postura fez eu trabalhar no sábado, eu tive que trabalhar no sábado, mas aquela postura minha me fez ganhar a confiança do meu gestor. Em alguma circunstância posterior, ele disse em determinada situação: não, o Everton, se o Everton falou, ele não mente no serviço, é porque não dá para fazer. Eu estou compartilhando esse testemunho, irmãos, porque nós somos desafiados e tentados a variar a nossa fé em determinadas situações da nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Desde alguém atender o telefone e você dizer: fala que eu não estou aqui não, até mais questões mais complicadas. Se sua patroa, se você atender o telefone e sua patroa falar assim: fala que eu não estou aqui não, você fala no telefone assim: ó, ela falou que não está aqui não. Pronto, está tudo resolvido. Você não mentiu, falou o que ela mandou falar e está tudo certo. Nós precisamos aprender essa primeira verdade. Segunda verdade, irmãos: não existe nenhuma posição hierárquica no cristianismo que esteja acima de ser exortado. Quem é Pedro? Pedro, o líder da igreja de Jerusalém. Quem é Pedro? Pedro é aquele que recebeu o apóstolo Paulo numa primeira visita e conversou com ele 15 dias sobre as verdades que ele tinha aprendido aos pés de Cristo. Quem é Pedro? Pedro é aquele que pregou o primeiro sermão na inauguração da igreja organizada. Pedro foi exortado publicamente por causa de um erro. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: nenhum crente pode se colocar em uma altura e dizer: olha bem, eu sou crente tantos anos, eu conheço a Bíblia assim, assado, eu tenho domínio das doutrinas, ninguém pode me exortar. Não existe isso. Essa verdade aqui, essa narrativa nos apresenta o seguinte: você não está acima de ninguém, e você não pode dizer: ninguém pode me exortar. Para o catolicismo, eu preciso informar isso: o Papa, que a Igreja Católica coloca no mesmo pé de autoridade da Palavra de Deus, o primeiro Papa para eles foi exortado publicamente e disse: olha, você está fazendo errado, não é assim não.
Nós, às vezes, irmão, somos muito orgulhosos. Nem o pastor está acima de ser exortado, irmão. O pastor não está aqui no púlpito, ele é mais elevado que todo mundo. Ele não comete erros. Eu não posso falar com o pastor que ele errou. Pode sim, e deve. Se você perceber a minha falha e não me falar, você está me excluindo a oportunidade de rever o meu erro e mudar meu comportamento. Se você observar uma conduta pastoral fora dos critérios bíblicos e não me comunicar e não me exortar, você está me excluindo a oportunidade de me arrepender do meu erro. Paulo, ele vai diretamente a Pedro e diz: Pedro, pode parar por aí mesmo, irmão. O que é isso, cara? E outra, publicamente. Nós sabemos que depois o apóstolo Paulo também se retrata publicamente com Pedro, falando: eu fui muito rígido, Pedro. Ele reconhece a rigidez dele e diz o seguinte: eu reconheço que eu fui rígido. E naquele momento, talvez eu tenha passado um pouco. Mas eu estou te pedindo perdão. Se te ofendi, estou te pedindo perdão publicamente. Mas diante de falhas, independente da posição que qualquer um esteja ocupando, se é pastor da igreja, presidente da associação, se é presidente da ordem, se é pastor de uma grande igreja, se é um pastor há 30 anos, se é um membro de 50 anos de igreja, não me interessa. Diante da falha, diante dos erros, precisa ser exortado à luz das Escrituras, no padrão bíblico, para que ele possa rever a sua postura, se arrepender e voltar à postura ideal que a palavra de Deus propõe. Nós caminhamos então, irmãos, e vamos ver o segundo ponto da mensagem, quando Paulo apresenta o seguinte: os outros judeus também dissimularam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Aqui nasce a famosa frase: Maria vai com as outras. Aqui começou. Pedro toma uma posição, as pessoas olham para Pedro: opa, vamos fazer igual Pedro. É para fazer igual a ele? E até Barnabé, que era parceiro de Paulo, estava ali já pregando o evangelho, já estava em Antioquia, se deixa levar. Nós aprendemos aqui mais uma vez, irmãos, que além de não ceder, ser firme, nós temos, irmãos, que manter a postura, mesmo quando todo mundo faz errado. Se nós fazemos o que é certo, aquilo que o evangelho manda fazer, nós devemos continuar fazendo, irmãos. Mesmo sendo o ET do lugar. E tem muita postura nossa, que só das pessoas olhar para a gente, eles já se sentem incomodados com a nossa postura e nos colocam como ET. Você não precisa nem falar nada. A gente nem ficar confrontando, cutucando a pessoa, falando. Só da pessoa saber a nossa fé, como nós nos portamos, as pessoas já sabem, e já nos colocam um crachá de ET. Não se deixe levar, mesmo que a maioria esteja fazendo o que é errado, aquilo que está em desconformidade com a palavra, mantenha-se firme, não ceda, não vai. Pastor, e se o senhor errar? Eu vou no embalo? Não, irmão, pelo amor de Deus. Pastor, se a associação, se a convenção errar, nós vamos juntos? Não, irmãos. E na prática, nós já não vamos juntos com muitas coisas. A nossa igreja não acredita, por exemplo, em pastoreio feminino. A Convenção Batista Brasileira aceita. Nós não vamos, não cedemos. Pastor, toda igreja tem um grupo de coreografia. Vocês não vão ter, não? Não. A igreja neotestamentária não tinha dança.
nós não precisamos ter. A convenção aceita. Em São Fidélis não tem, acho que nenhuma igreja que não aceita. Nós entendemos à luz das Escrituras que não é para ter no culto público. Nós não cedemos por causa das pressões. O apóstolo Paulo está apresentando aqui mais uma vez um contraste. Quando ele e Tito subiram, teve pressão, as pessoas falaram, não, enquadra aí, se enquadra aí, não é assim que a gente faz aqui, e ele se manteve reto. Aqui não, aqui as pessoas em volta, diante da atitude errada de um, foi junto. Não podemos ceder. Terceiro ponto, amados irmãos, versículo 14, agora vem a exortação. O que Paulo faz? O que a Bíblia nos orienta? E o que nós aprendemos aqui? Mas quando vi que não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? O que Paulo está fazendo aqui, irmãos? Primeiro, ele está dizendo, Pedro, eu vi o que você fez. E quem não viu vai ficar sabendo agora. Erro às claras. A Bíblia é tão maravilhosa que ela não esconde nem mesmo os erros que os homens de Deus cometeram, porque essa humanidade, pecaminosidade, mostra que não existe homem nenhum, a não ser Cristo Jesus, que seja incapaz de cometer pecado. A humanidade de Pedro está aqui expressa, e ela está nos dizendo, homens falham, líderes falham. Paulo está dizendo, eu vou denunciar o seu pecado, não vai ficar escondido, a sua falha não vai ficar. Se ninguém viu, eu vi. A Bíblia nos ensina, irmãos, a exortar-nos uns aos outros. A Bíblia não nos ensina a olhar para o erro do nosso irmão e conversar com outro sobre o erro dele. A Bíblia não nos ensina a perceber um erro do irmão e ir para a nossa casa e ficar orando para Deus abrir os olhos dos irmãos. Olha, abre o olho daquele irmão, faz isso também, mas faz aquilo que a Bíblia manda fazer. Mateus, quando o irmão pecar, vai até ele. Primeira atitude, vai até ele. Depois, não aceitou a exortação, chama mais um, ou dois, ou três irmãos. Não aceitou, leva para a igreja. Ou seja, não é para esconder, ninguém é encoberto o erro do outro, mas tem que confrontar o outro na verdade do Evangelho, para que ele tenha a oportunidade de se arrepender. Nós somos chamados, irmãos, para vivermos uma irmandade, uma família da fé, uma comunidade que nós vivemos juntos, temos uma uniformidade aqui, nós temos um padrão, o padrão evangelho. Quando eu percebo que um irmão não está mais andando em conformidade com o evangelho, eu não piso no pescoço dele, mando ele para lá, que ele saia mesmo daqui. Não, eu devo chegar ao meu irmão de forma amorosa, de forma bíblica, confrontar ele com o evangelho, e dar oportunidade a ele de acertar as suas veredas. Veredas, os seus caminhos, né? O Amaral usou uma palavra bonita que eu até anotei, Mateus. Insofismável, eu anotei. Você anotou também, Mateus? Sofismável. Palavra bonita. Nós devemos, irmãos, ter isso firme em nossos corações. Pastor, percebi que fulano de tal está assim. Eu posso ir lá visitar, e eu vou visitá-lo, eu vou conversar com ele, mas se você percebeu, a Bíblia te orienta, não em falar com o pastor, em falar com uma pessoa. Paulo, ele faz aquilo que a Bíblia manda fazer, ele vai direto ao ponto, Pedro, acerta as ponteiras. Esse é o nosso terceiro ponto. Agora o quarto ponto, irmãos. Versículo 15 ao 19. O apóstolo Paulo apresenta uma defesa, justificação pela fé somente.
O apóstolo Paulo aqui, ele narra o acontecido para ele abrir a porteira, ou abrir a porta para aquilo que ele quer comunicar aos Gálatas diante do fato ocorrido. O que ele está fazendo? E a carta aos Gálatas é isso, é um anunciado, uma apologética da justificação pela fé somente. Paulo vai dizer o seguinte: nós que somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, primeiro, ele está dizendo, nós que somos judeus não somos pecadores dentre os gentios, nós somos pecadores também, ele está assumindo isso. Nós que somos judeus entre os gentios, pecadores não entre os gentios, ele assume que é pecador. Ele diz, sabemos, versículo 16, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Ele está dizendo, a lei me mostra uma realidade, que eu sou pecador, mas ela é insuficiente para promover a minha salvação. Ela coloca um espelho diante de mim para que eu veja os meus pecados, mas ela não produz em mim uma justificação. Ele segue dizendo, versículo 17, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, é Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. E agora ele diz o seguinte, se nós temos Cristo e fomos justificados por Ele, e você está dizendo, Pedro, ou os judaizantes estão dizendo que precisam também da lei, Cristo é ministro do pecado? Se falta alguma coisa para nós sermos justificados e somente por Cristo, então Cristo é insuficiente e nós precisamos de alguma coisa além de Cristo? É um problema enfrentado pela igreja de hoje, acrescentar alguma coisa, porque parece que Cristo não é suficiente. Sempre que eu observo, irmãos, pessoas tentando adaptar alguma coisa junto ao Evangelho, agregar alguma coisa, e as pessoas usam de coisas boas muitas vezes. Por exemplo, a ação social é algo que a igreja deve fazer ou não? Sim. Qual é o grande problema da ação social feita por muitas frentes missionárias, evangelísticas, muitas igrejas, irmãos? É que eles querem acrescentar alguma coisa ao Evangelho, eles trazem a ação social como se aquilo fosse parte. Olha, está vendo? Como nós pregamos o Evangelho, lá, estamos dando cesta básica para um monte de gente. Isso não é pregar o Evangelho. Isso é um dever, uma obrigação bíblica que a igreja tem de fazer. Mas isso não é pregar o Evangelho, nem acrescentar a pregação do Evangelho. Copo d'água em cima da televisão. Valores consideráveis depositados aos pés dos novos apóstolos que se autoconclamam dessa forma. Rosa ungida, lenço que enxugou o rosto do autoconclamado apóstolo, travesseiros e até mesmo vassouras são vendidas como forma de dizer que aquilo é parte do Evangelho e aquilo é a solução para a vida das pessoas. Isso tudo são os novos acréscimos daqueles que não acreditam na justificação pela fé somente. Quando Martinho Lutero rompe com as estruturas da igreja medieval, católica, apostólica, romana, Martinho Lutero é desafiado por um concílio, e aqueles do concílio, eles
tentam cercar Martinho Lutero, enquadrar Martinho Lutero de alguma forma, e um dos seus entrevistadores pergunta para ele: Senhor Martinho Lutero, se tirarmos essas coisas que o Senhor chama de muletas da fé, o que colocaremos no lugar? Martinho Lutero responde de forma mais simples, objetiva e profunda. Ele diz: Cristo, solos Cristo, somente Cristo. O que o homem precisa para ser salvo? Cristo Jesus. O que o homem precisa fazer para ser salvo? Se render a Cristo Jesus. O que o homem precisa fazer para ser salvo? Se arrepender dos seus pecados e crer no unigênito Filho de Deus. Somente nele há salvação. Nós lemos aqui o texto de Atos. Amados irmãos, Paulo, no versículo 18 e 19, ele apresenta o seguinte: se eu vou edificar ou reconstruir as obras da lei, a fim de viver para Deus, se eu continuo trazendo de novo aquilo que Cristo já ensinou, aquilo que Cristo já nos trouxe às claras, eu mesmo estou me reconstruindo na cena de crime e sou transgressor. Se eu prego e se Cristo ensinou que a salvação vem de Deus através de Cristo morto na cruz, Ele veio para morrer na cruz, e se eu vivo na fé daquele que ressuscitou, e eu estou trazendo a reconstrução ou a aplicação da lei, eu estou me tornando transgressor novamente. Eu estou voltando lá atrás, antes de Cristo, e dizendo: eu quero viver nesse padrão. E ele, versículo 19 diz: pela lei, eu estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. O que Paulo está dizendo aqui? A lei me mostra a minha pecaminosidade, a lei me mostra os meus pecados, a lei me mostra onde eu falho, onde eu não consigo acertar, onde eu estou transgredindo. E por isso ela me constitui um transgressor. O entendimento que Cristo ensina aos seus apóstolos e que é reverberado através deles é que a lei, ela não veio para salvar. E diante disso, nós fazemos uma pergunta, que é a pergunta de catecismo, irmãos. Como foram salvos os nossos irmãos do Antigo Testamento? Essa pergunta deixa muitos irmãos em dúvida sobre o que responder. E eu repito mais uma vez o texto lido pelo Jonathan: em nenhum outro há salvação, porque dentre os homens a nenhum outro nome é dado. Quem salva os nossos irmãos do Antigo Testamento? Cristo Jesus. Como? Pela fé, pela expectativa. A lei foi dada como sombra para apontar a falha, o erro, e dizer: olha, vocês são incapazes, aqui está a direção para vocês andarem. E ali ficava a sombra de Cristo, conforme Paulo escreve Colossenses capítulo 2, conforme os autores hebreus relata, aquilo que era sombra e apontava para Cristo, agora foi nos revelado às claras. E agora o último ponto do sermão, quinto ponto, versículo 20 e 21. Paulo diz o seguinte, um texto memorável, memorizado, um texto lindo, que nós recitamos e usamos desse texto várias vezes: estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse texto é maravilhoso, irmãos. Paulo está apontando para a sublimidade de Cristo Jesus, nosso Salvador.
que deu a sua vida para nos salvar, para nos justificar. Ele diz, eu não posso construir a lei porque ela me faz transgressor, mas o contraste, esse texto é um texto de muitos contrastes e fica expresso. Ele está dizendo, pela lei sou transgressor, por causa de Cristo Jesus, por causa do seu amor, da sua graça, é que eu sou salvo. Eu não merecia, a lei diz que eu era um pecador, a lei aponta para uma realidade de queda, e queda livre de pirambeira abaixo, sem nenhum tipo de possibilidade do homem conseguir se salvar por si mesmo. E ele diz, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu não quero viver por mim mesmo, irmãos. Eu também estou certo que vocês não querem viver por vocês mesmos, porque se nós vivermos por nós mesmos, nós estamos enfadados ao fracasso. Não vamos nos salvar. Eu estive pregando no velório, agora à tarde, e eu disse ali, de forma bem clara, que nenhum homem pode se salvar pelos seus méritos. E nenhum homem, sendo salvo por Cristo Jesus, eleito em Deus, ele perde a salvação pelos seus deméritos. Porque a nossa salvação está ancorada em Cristo Jesus e não em nós mesmos. Pessoas em si mesmadas dizem, olha como eu sou bom e olha como eu faço tudo direitinho. Nada disso significa salvação. Pessoas que vivem lutando contra os seus pecados, elas amam Cristo Jesus, elas vão à igreja, elas têm uma vida de oração, mas lutam contra os seus pecados, são golpeadas, como o apóstolo Paulo diz, como com um espinho na carne. E elas chegam diante do pastor e apresentam os seus pecados e dizem, pastor, eu amo o Senhor Jesus, eu sei que Ele me salvou, mas os meus pecados estão me levando para o inferno. Essa pessoa não sabe que Cristo Jesus é suficiente, e que ela não deixa de ser salva, ela não perde a salvação por causa dos seus pecados. E Tiago vai nos dizer, aquele que está em Cristo não vive pecando. Ela luta contra o pecado, ela vai brigar essa luta com as guardas altas, vai tomar algumas pancadas, mas a guarda não vai baixar, porque Cristo é que lhe salva, e porque Cristo lhe salvou, ela é selada pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo que age no coração dela, leva ela a lutar contra o pecado. Ele diz, eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. O que Paulo está dizendo aqui? Eu tive essa percepção muito clara hoje. Se eu sou salvo pela lei, para que Cristo veio aqui na terra, irmãos? Para que Cristo nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, ascendeu aos céus, onde reina à destra de Deus Pai. Se eu olho para a obra de Cristo e olho para a obra da lei e digo, eu preciso da lei, a lei me salva, as minhas obras me salvam, eu estou dizendo o seguinte, o que Cristo fez não precisava ter sido feito. Tadinho de Cristo, para que foi fazer isso? Isso, dentro da lógica, nos conduz a um reconhecimento de que havia uma insuficiência. E para sanar esse problema de uma vez por todas, Cristo veio.
e morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Por isso que nós não vivemos mais, a vida que nós vivemos, não vivemos mais na carne, mas vivemos pela fé no Filho de Deus. Por causa da sua vida nós temos vida. Atos capítulo 13, versículo 39, é Cristo quem nos justifica, e por causa de Cristo é que somos salvos. E de tudo o que pela lei de Moisés não podemos ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Por Cristo é justificado todo aquele que crê. Romanos capítulo 3, versículo 24 ao 28. A justificação pela fé somente é uma ênfase que tem que ser pregada, repregada e anunciada mais uma vez. Por isso que nós somos desafiados com os nossos distintivos, e amanhã eu estarei postando no grupo da Igreja Batista Água Fria o nosso panfleto, carteira dobrada, vai ser impresso, mas você vai ter já ele em primeira mão, concluído, já bem elaborado, uma arte linda, e nós temos ali todos os nossos distintivos, quem somos, nossos pilares de fé, nossa visão, nossa missão, com todas as bases bíblicas, depois de estudado pelo presbitério, debatido, alguns irmãos também tiveram acesso, leram, nós vamos trazer para a igreja, e temos ali como um dos pilares, na nossa pregação como igreja organizada, congregação organizada aqui em São Fidélis, a justificação pela fé somente. Romanos 3, versículo 24 ao 28. E são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus o propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, está a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela fé. Concluímos, pois que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 ao 11. Mais um texto para você levar para casa, anotar aí, justificação pela fé, ou falar isso, ler sobre isso, ler as escrituras, os textos que a Bíblia fala sobre isso, justificação pela fé somente. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 11. Diz assim a palavra de Deus: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Justificação pela fé, o que é, irmãos? Falei uma vez sobre isso, vou ilustrar para você. É como se Jesus fosse ali um técnico de informática com um nível elevadíssimo de capacidade e tivesse a sua ficha criminal digital. E então ele entra na sua ficha criminal e ele não escreve na frente assim: eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Isso é perdão, isso é Deus perdoar os nossos pecados.
E Deus perdoa os nossos pecados e lança os nossos pecados nas profundezas, onde Ele não se lembra mais. Mas o que é a justificação pela fé? É Jesus entrar no sistema, contra o ser, selecionar todos os seus pecados. Ele seleciona tudo, todos os seus pecados, né? E aí Ele vai lá e dá um delete. A sua ficha está limpa. Era ladrão, era homicida, era um criminoso, era um maldizente, era um profano, era um efeminado. Ele vai lá, seleciona todos os pecados e deleta os seus pecados, e você está justificado diante de Deus, não tem mais condenação. O apóstolo Paulo mesmo vai dizer: por isso não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, por causa que Ele justificou-nos diante de Deus. Uma outra forma de ilustrar é o seguinte: eu lembro quando eu morava lá na Califórnia, irmãos, o seu Aurênio tinha a sua vendinha aqui, né, na Antônio Xavier Maia. E aí eu vinha com vovó, com a cesta de requeijão. Eu lembro direitinho os pontos que vovó ia, até hoje. Eu subia aquele morro ali da Lan House e vendia ali requeijão para uma senhora que morava ali em cima. A gente ia na casa de Zé Tizi, né, mais embaixo, que tem o loteamento aqui, Zé Grande, conhecido, vendia requeijão. Padaria do Valdivino, vendia requeijão. A esposa daquele que ferrava cavalo, né, aqui de cima. Isso, Irineu. O pessoal sabe, tá vendo? O pessoal conhece. Eu lembro direitinho. E aí a gente voltava, né, na volta, depois de vender tudo, o seu Amaro parava a Kombi em frente ao mercado, à mercearia de seu Aurênio. E o pessoal ia ali e comprava, né? Aquela bisnagona de mortadela, né? Aquela bitela, né? Aquilo não é mortadela, aquilo é salame, né? Aquela bisnagona de salame dessa grossura, desse tamanho aqui, o pessoal comprava logo uma bisnagona dessa. E para botar no pão, não era fatia não, era taluga assim, né? Tinha logo um talugão assim, acabava o pão de sal, mas não acabava o salame, né? E aí fritava, comia cru, botava no pastel, dava um jeito, ia comendo, era uma beleza, né? Mas aí, o seu Aurênio tinha as notinhas, e eu observava, o molequinho observava, as notinhas do seu Aurênio, muitas vezes ele recortava os papelzinhos de pão, né? Fazia os quadradinhos com um papelzinho de pão e fazia a notinha no papel de pão, e anotava lá o nome de fulano e tal. Como é que não perdia o controle, né? Porque naquela época o pessoal era mais, né, honrado, não tinha negócio de dar pernada nos outros não, né? Aí, rapaz, ficava olhando, vovô comprava um saco de pão, uma bitela dessa, né? E aí estava lá na notinha, porque ia trocando com o produto que trazia, requeijão, algumas coisas que trazia da roça, ia abatendo. A justificação é o seguinte: não é ir lá na frente e botar um PG, é pegar aquela notinha, amassar aquela notinha, rasgar ela e acabou, não tem, está justificado, não tem que pagar mais nada. Essa doutrina, ela tira um fardo de nossas costas, nossa carcunda aqui, que fica pesada muitas vezes com a nossa luta contra os pecados e com as dúvidas que temos. Será que somos salvos? Será que perdemos a nossa salvação em algum momento? Fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Romanos 5:1, um dos textos mais lindos sobre justificação, irmãos. Eu estou caminhando para o final, onde eu quero apresentar mais 2 textos apenas. Romanos 5:1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago, capítulo 2, versículo 23 e 24. Esses dias alguém falou bem assim, assistindo minha pregação: eu não consigo acompanhar, você lê muita Bíblia na sua pregação. Que bom, irmão. Tiago, capítulo 2, versículo 23 e 24.
Diz assim a palavra de Deus: vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras ela foi aperfeiçoada. Isso é a Escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Tiago está dizendo, lá atrás, Abraão creu, e não foi pela lei que ele foi justificado, mas foi por ter crido. Isso lhe foi imputado como justiça. Ele foi justificado não pela obra da lei, mas pela fé, na expectativa. Tito, capítulo 3, versículo 5, palavra do Senhor. Tito 3, 5. Não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. Não são por nossas obras, é pela obra de Cristo, é pelo feito de Cristo. Efésios, capítulo 2. Como nós somos salvos? Por que nós somos salvos? Efésios capítulo 2, versículo 8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Paulo nos apresenta o seguinte: não é pela lei, não é pelo crivo da circuncisão, não é pelo comportamento moralmente polido diante da face da lei que assim instrui, é pela obra de Cristo Jesus, é por aquilo que Ele fez, é apenas nele, é apenas por Ele, é apenas por causa dele que nós somos salvos. O texto mais lindo que o apóstolo Paulo vai expressar aqui, e foi aquilo que Lutero descortinou os seus olhos, quando Lutero fazia o seguinte: ele via o seu pecado e ele se autoflagelava por causa daquele pecado, ele carregava um peso pesado, já sendo monge, já estando no mosteiro, ele estava lutando contra os seus pecados, ele achava que ele tinha que fazer alguma coisa para conseguir vencer os seus pecados, e ele se mutilava, se autoflagelava, ele tinha uma conduta de propor jejuns grandes, para dizer: olha, eu estou me justificando. E aí, ao ler essa passagem, 3:11 de Gálatas, ele tira um fardo das suas costas. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Vamos terminar dizendo isso, irmãos? 1, 2, 3. O justo viverá pela fé. Não é um justo bonitinho, que ele faz tudo bonitinho. Eu sou justo, olha como é que eu sou bom. Justo significa o seguinte: ele foi justificado por Cristo, por isso ele vive pela fé, a fé no unigênito Filho de Deus. Amém? Feche seus olhos. Ancore a sua vida na pessoa de Cristo, na obra de Cristo. Ancore o seu viver na vida de Cristo e na obra de Cristo. Ó Deus, nós te agradecemos por sua palavra. Ela nos conduz a aprender sobre as nossas limitações, a nossa fragilidade e insuficiência, que nós não podemos ser justificados diante daquilo que nós fazemos, ou diante daquilo que a lei nos aponta, mas somos justificados somente por Cristo Jesus, nosso Salvador e Senhor. Ó Pai, eu te peço, Deus, que o Senhor venha estabelecer essa verdade bíblica, essa doutrina centrada do Evangelho, Senhor, em nossos corações, em nosso viver, que nós possamos viver, ó Pai, desse modo, sem se adaptar, sem ir de acordo com a maré, mas que nós possamos viver uma vida centrada no Evangelho, viver pela fé,
no Filho de Deus. Senhor, guarda-nos, livra-nos de nós mesmos, porque muitas vezes a maior tentação é o nosso próprio impulso, é o nosso desejo, nosso achismo, o nosso ego, o nosso jeito. Nós não queremos, ó Deus, nos conformar diante daquilo que nós achamos ou pensamos, mas queremos ser conformados pelo Senhor, na ação do Seu Espírito Santo, naquilo que o Senhor nos ensina, naquilo que o Senhor é para nós, ó Deus, em Cristo Jesus. Ó Pai, obrigado por Sua palavra, por Seu povo reunido, e que nós possamos ser edificados e encorajados por ela. Assim oramos, pedindo ao Senhor que console, conforte os corações, que dê graça ao abatido, que com Seu amor zeloso, maravilhoso, venha a acolher aquele que está magoado, cansado e triste, e que o Seu Evangelho venha estar envolvendo e transformando vidas, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém, amado irmão? A palavra do Senhor esteja no seu coração. Em oração silenciosa, nós estamos assim, encerrando o culto dessa noite. Uma semana abençoada, e que na quarta-feira nós possamos retornar aqui às 19h30 para o nosso culto de oração. Você que veio a primeira vez é nosso convidado a estar de novo conosco. Não saia correndo, tem um cafezinho aqui, você pode ter um momento de comunhão, de conversar, de bater um papo, de conhecer o amigo que está nos visitando, aquele que veio a primeira vez, e de ter um momento de trocar, né, esse compartilhar, uma conversa boa.